Graça e paz, amados irmãos. Estamos na 24ª semana de 2024 com a temática de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós vamos meditar sobre esse tema nesse tempo agora. E eu quero compartilhar com vocês ainda sobre esse tema. Uma das coisas que Deus tem ministrado muito ao meu coração é o poder que foi derramado sobre os apóstolos. Resultou no crescimento dos cristãos. E um ponto nesse derramar do Espírito é que eles seriam testemunhas, tanto em Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. E quando eu olho para isso, eu penso que cresceu aí um compromisso missionário no meio dos cristãos. E o mover do Espírito na vida desses homens, iguais a nós, sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Em Tiago 4:17-19, ele fala sobre isso, comparando Elias, que foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 meses não choveu sobre a terra. Mas abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso coração, nós podemos marcar a história, né? Marcar a nossa história. Malaquias também fala o seguinte, que essa geração, ela conhece Deus mais profundamente, precisa conhecer Deus mais profundamente do que a geração passada. E quando eu penso sobre isso, eu penso sobre os apóstolos receberam a natureza, né, de Deus, né, no chamado de ser testemunhas, né, o caráter de Deus neles impregnado. Quando eu penso sobre ser testemunha, né, eu já tive experiência transcultural de morar em alguns lugares, como na Ásia, como Índia, como África, ser testemunhas, né? Então, muitas vezes, nesses países onde o evangelho tem uma marca diferente, né? Então, ali é mundo hinduísmo e mundo muçulmano. Então, onde eu tive experiências onde tinha medo, né? Eu lembro que na Índia mesmo, quando eu estava sentada numa internet, eu com medo de ser descoberta, porque estava ali com um compromisso, né? Eu lembro que a gente encontrou, eu e outra amiga, uma missionária também, da Lagoinha, e a nossa página da internet estava ali toda em português. E a minha amiga viu na outra máquina, no outro computador, a página também em português. Ela disse: Silvana, a gente tem uma pessoa aqui que fala português. E aí, quando a gente estava falando bem baixinho, as meninas da Lagoinha falaram: vocês são de onde? Vocês vêm de onde? E meu primeiro momento, na minha primeira experiência, foi assim, um medo, né? Então, o comprometimento do cristão em lugares onde o evangelho não tem liberdade, né? Qual é a posição? Qual é a postura? Como é que a gente se posiciona sobre isso, né? O medo de a gente falar, né? O medo de se relacionar, mas não perder a oportunidade, né? E quando eu fico pensando sobre isso aqui, ser testemunha, né? O comprometimento começou quando Jesus, com a descida do Espírito Santo, mas quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente não consegue ficar calado. Eu lembro também de ter tido experiência com pessoas, né, do Islã, muçulmana, mulheres muçulmanas, e lembrando dessas mulheres, elas perguntando para nós o significado: por que vocês estão aqui? Por que vocês estão servindo aqui? Por que vocês vieram para o meu país? E a gente dizer: porque Jesus morreu por você, porque é por causa do amor a Deus, né? Eu lembro de pontos de experiências desse nível de comprometimento que faz com que o amor ao Senhor gere uma paixão muito grande por nós e gera uma paixão muito grande em nós por pessoas, né? Outra coisa sobre perseguições, né? O comprometimento é também nessa questão de perseguições. Eu estou falando aqui de contexto transcultural, mas eu posso também falar na minha experiência de um contexto nacional. Ali em Juazeiro do Norte, fizemos o evangelismo naquela cidade. Nós tivemos que vestir roupas sem nenhum nome,
sem nenhuma declaração de Jesus. Mas quando nós subimos ali no horto de Juazeiro, as pessoas daquele lugar olhavam pra gente: vocês são da onde? Vocês são cristãos. Por causa da nossa posição, havia algo em nós que denunciava que nós não éramos, que nós éramos diferentes. E a gente estava ali naquele evangelismo com um grupo de crianças e adolescentes fazendo uma apresentação com artes e falando de Jesus nas músicas. Depois nós fizemos uma visita naquele lugar e fizemos um tempo de oração e pudemos abordar algumas pessoas para falar do evangelho. Ali também era um lugar de risco, porque já tivemos equipes que foram expulsas daquele lugar, porque ali era um lugar, não era um lugar para nós. Então, quando a gente fala sobre o evangelho, falar de Jesus, entrar nos lugares e compartilhar desse evangelho, o compromisso que nós temos é com o Senhor, né? O compromisso que eu estou fazendo aqui nesse momento é com o Senhor. Nós tivemos missionários que morreram e não conseguiram, iam traduzir, jovens, mas eu ouvi um testemunho do avô dizendo o seguinte: a minha neta, ela morreu não num passeio, mas ela morreu no alvo caminhando para a obra. Então isso para mim foi algo assim que foi marcante. Então eu quero concluir esse tema aqui sobre Atos 1:8, né, com 3 pedidos de oração, né? Eu quero orar aqui pelo norte da Europa: Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia. Lugares que são tão lindos, mas que o evangelho ali não tem, é morto. Então eu quero orar sobre isso, eu quero fazer uma oração por esse continente, essa parte desse continente. Uma outra oração que eu quero fazer também um pedido de oração, sobre a igreja: mais missionários, mais envio de novos missionários para o campo. E mais estratégias para nós, terceiro pedido, mais estratégias para nós entrarmos em cidades que precisam de Jesus e que não tem a presença de Deus, não tem nenhuma referência cristã. Então eu quero fazer essa oração agora. Jesus, eu quero te agradecer porque nós estamos aqui falando sobre a descida do Espírito Santo e o comprometimento de falar, né, desse avivamento. E eu quero orar para que, Senhor, esses países que eu estou falando aqui agora, como a Dinamarca, Deus, assim, eu quero orar pelos missionários daquele lugar que tem a visão de espalhar o evangelho para os demais países. Eu quero orar, Pai, pelo avivamento. Eu quero orar para que, como Paulo, Pedro, Senhor, como Paulo, Barnabé, João Marcos, Pedro, saíram fazendo, Senhor, aquela caminhada, Deus, de compartilhar do Teu Evangelho nas cidades. Assim, eu oro nessa tarde, que o norte da Europa seja alcançado. Também eu quero orar, Senhor, que na nossa igreja, Senhor, se levante mais missionários, que a igreja dos últimos dias levante novos missionários com mais ousadia. Deus, eu quero orar pelos jovens que possam ser chamados pelo Senhor para ir e fazer a diferença e responder à grande comissão. E eu ainda quero orar, Senhor, que lugares, Senhor, até mesmo perto de nós, aqui no nosso contexto mesmo, que não tem presença do Senhor, que não tem uma presença cristã, eu quero orar nessa tarde, que o Senhor esteja movendo corações para poder, Senhor, a gente ter estratégia e ousadia de entrar nesses lugares. Quero entregar isso para o Senhor em fé, em louvor, em gratidão por essa oportunidade nesse tempo de estarmos levantando, Deus, o reino do Senhor, e clamando ao Senhor da Seara para enviar novos, Senhor, para poder fazer essa colheita. Em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a vocês e quero também encorajar você a não perder esses momentos, né, de devocional. Continua meditando no texto e continua nos acompanhando durante esse tempo. Deus nos abençoe.